Paulo, Alessandro. Alô, alô, boa tarde, boa tarde. Final do ano se aproxima, vem aí o Natal, né? Coração do povo tá tudo macio, tá todo mundo tranquilo, todo mundo feliz. Eu sinto aqui através dos nossos intrépidos comentaristas que daqui a pouco falam de tudo. Na verdade, eu não sei de que vão falar, que não tá acontecendo nada, né? Mas vamos falar aqui sobre a repercussão da novela de Tardelli, Alexandre Matos. Você também verá um papo descontraído com Rafael Carioca, e até que enfim ele falou. Rafael Carioca do Galo, Lucas Silva também falou. E a gente vai... Será que o Lucas Silva está indo para o Real Madrid? Será que vai? Hoje uma matéria no Jogo Aberto mostrou, né? Parece que o pessoal lá já está dando como certo. Eu acho que vai. E tem que ir mesmo, né? Tem que ir mesmo. Volante é mais fácil de você formar do que atacante e armadores e meias atacantes e tal. Olha, o Cadu não concorda comigo não, né? Sem perder tempo, já vamos de bate-pronto aqui. O repórter Ricardo Feller, ele visitou o volante Rafael Carioca, jogador do Atlético. Então, vamos ver como é que foi esse bate-papo. Enquanto isso, a gente está levantando aqui informações sobre a permanência do Tardelli, do Alexandre Matos e tal. O Genta falou com o Alexandre Matos hoje, disse que o Alexandre já falava meio que em tom de despedida. Mas vamos ver o Rafael Carioca falando aí, veja aí. O nosso bate-papo de hoje é com um campeão da Copa do Brasil 2014, o Rafael Souza, que é o Rafael Carioca. Tudo bem, Rafael? Beleza? Seja bem-vindo. Obrigadão aqui na casa do Rafael para um bate-papo descontraído, revelador. Para começar, o teu sobrenome é Souza, mas o teu apelido é Carioca. Por quê? Quando eu fui pro Grêmio, em 2006, geralmente os cariocas que chegam em Porto Alegre, eles costumam chamar de Rafael Carioca. E no meu caso, ficou Carioca, todo mundo começou a chamar, foi pegando e pegou. Como é que é essa tua trajetória? Como é que você saiu do Rio e foi parar em Porto Alegre? Eu fui fazer uma peneira em Santa Catarina, onde fui disputar um torneio, e aí os olheiros do Grêmio me observaram, gostaram de mim. Em 2006 eu fui para lá, dezembro de 2006, aí fiquei em 2006, 2007, 2008 eu subi profissional, joguei a Taça São Paulo, fiquei direto no profissional. 2008, vice-campeão brasileiro, perdeu para o São Paulo o título? 2008 perdemos para o São Paulo o título, aí dezembro de 2008 fui vendido para o Spartak. Pois é, esse time de 2008 tem atletas conhecidos, né? O Vitor já era teu colega lá, o Hever também. Tinha o Vitor, tinha o Hever, tinha o Léo do Cruzeiro, tinha o Souza, Meia, o Marcel, o Tcheco, o time era bom. Como é que você fez para assimilar uma mudança cultural como essa? Porque para a Europa já é difícil. Para a Espanha, por exemplo, que é um mercado bastante interessante, mas é de uma língua mais fácil. Aí você foi para a Rússia. Teu treinador era russo. Como é que você se comunicava com ele? A gente vai dar um jeito, né? No meu caso, o treinador era russo, mas ele jogou muito tempo na Espanha e ele trabalhou muito tempo com jogadores brasileiros. Então ele entendia bastante o que a gente falava. Ele era um cara que gostava muito, apaixonado por brasileiro. A gente sempre mantinha um contato. Ele falando espanhol, a gente não falava muito, mas a gente entendia. E um pouco de português que ele falava. E o tal do frio russo? Porque dizem que o negócio lá é danado, Rafael. Lá é pesado, né? Chega dezembro para o campeonato, né? E só volta em março. Chegou a pegar quantos graus negativos lá? Joguei com menos 18 lá já. Você acabou se adaptando, imagina, ao futebol russo, até porque você ficou lá 5 temporadas ao todo, é isso? Eu fiquei 5 anos e meio lá, né? Os 2 primeiros anos foram bem difíceis. Depois eu me adaptei bem, comecei... Até em relação a estratégia de jogo, de como eles gostavam de jogar, eu me adaptei bem rápido ao frio, à língua. Bom, depois de muitas temporadas no futebol europeu, você foi requisitado, né, para jogar no Atlético. Você veio para cá por meio de empréstimo e logo essa camisa de titular acabou em você, né? Graças a Deus, quando surgiu a proposta do Atlético, eu não pensei em 2 vezes, né? Porque tudo que o Atlético conquistou durante esses de 2 anos para cá é impressionante, né? Você já conhecia o Leverkusen? Conhecia de outros clubes, mas trabalhar eu nunca tinha trabalhado, não. Uma figura, né? Figuraça. Figuraça, gente boa, aquele cara do bem, cara que
protetor, né? É o protetor dos jogadores. Já tinha encontrado um grupo de jogadores tão determinados como esses jogadores do Atlético? Porque, cara, para virar 2 jogos 4-1 contra 2 times importantes, tem que ter muita vontade, né? Muita vontade. E acontece coisa no Atlético que é meio maluca, né? As coisas meio malucas acontecem. A gente perdeu os 2 jogos da Copa do Brasil de 2-0 fora. Aí tu chega aqui e tem que fazer 3. Aí você toma 1. Aí tem que fazer 4 e agora. 3 já tá difícil. Você toma 1 no começo do jogo. Aí acontecem umas coisas que não dá pra explicar. E às vezes a gente fala, pô, Atlético campeão, mas se parar pra ver a tabela do Atlético, como que foi, eu acho que ia ser um castigo se a gente não leva. Rafael Carioca, obrigadão, prazer. Valeu, obrigado a vocês. Pô, primeira vez vendo o Rafael Carioca falar e rir, né? Porque é muito sério dentro de campo, principalmente. Nos jogos contra o Cruzeiro, nas finais da Copa do Brasil, principalmente no jogo do Mineirão, o Léo Gomide, a gente batendo um papo, eu e Léo Gomide, o Gomide falava impressionante a tranquilidade desse cara jogar. Ele e o Gemerson, o jogo fervendo e os caras metem a bola no peito, jogam no chão, olha de lado, pisa, toca do outro. É um negócio que chama a atenção num período em que se combate muito o volante brucutu. Semana passada eu estava ouvindo uma entrevista na Rádio Globo lá de São Paulo, que aquela Juliana Cabral, que comenta lá, que aliás muito boa comentarista, foi jogadora da seleção, ela falava sobre isso, que na verdade a gente já discutiu aqui, o Cadu chama sempre a atenção sobre esse assunto. O volante brucutu está meio em desuso, né, Cadu? E aí você pega um cara como o Rafael Carioca, que é um cara esclarecido, que é um cara tranquilo, um cara sereno, melhorou demais o toque de bola desse meio-campo do Atlético e contribuiu também para que o Atlético jogasse de uma forma diferente e na reta final do ano, futebol que chamou a atenção do país inteiro. Tudo bem? Tudo bom, e você? Clube. Tudo bem. É verdade, o volante brucutu que só marca está em desuso. Na realidade, a gente tem que partir para um conceito aqui no futebol brasileiro de parar de diferenciar tanto volante de meia e entender o jogador como meio-campista, um cara que sabe marcar e sabe ajudar na construção das jogadas. A gente ainda tem uma certa mania de rotular-o como volante ou como meia, e isso cada vez mais está em desuso. O Rafael Carioca veio para agregar, veio para suprir uma carência que o Galo tinha de bons volantes que ajudassem na saída de bola. Ao lado do Leandro Donizete, é o volante mais qualificado do Galo, acho que tem tudo para ser titular no ano que vem. De 2 uma, é o que eu tenho dito há algum tempo. Ou o Galo joga com 2 volantes, sendo eles o Leandro Donizete e o Rafael Carioca, 2 volantes com alguma condição de saída, de bom passe, ou joga com um desses 2 e o Dátulo de segundo homem. Acho que voltar aquela época de Pierre e Josué, mesmo um deles, acho um retrocesso. Podem figurar no banco, podem ajudar de alguma maneira, mas a tendência é esses volantes que sabem sair mais com a bola no pé, e o Rafael Carioca tem muita condição disso. Ô Brasil, você acha que essa reta final de Copa do Brasil, a decisão contra o Cruzeiro, veio mostrar, aliás, a decisão contra o Cruzeiro não, a trajetória do Atlético na Copa do Brasil veio mostrar que realmente a dupla titular é essa, Rafael Carioca e Leandro Donizete, e mudou também, a chegada do Rafael mudou conceitos dentro do Atlético a gente precisa melhorar a qualidade na saída de bola, então Rafael Carioca. Bom, e com isso cresceu também o futebol do Leandro Donizete, você acha que tem relação? Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Qual que é a bomba do dia, Brasil? Você falou com o Alexandre Matos hoje? Olha, quando você disse sobre novela, eu achei que você falava sobre a noite de amor do Comendador. Mas não é, isso. não é. Não era, né? Mas temos novelas aqui. Não falei com o Alexandre, mas olha, o que a gente tem escutado, eu não falei com o Alexandre, mas escutando muita gente falando, trazendo pra gente as informações, o que a gente tem lido, inclusive, é que parece que o Alexandre está caminhando mesmo para ir embora, está com o pé bem fincado em São Paulo. A gente não tem a confirmação, nada disso, mas lendo, acompanhando, a gente tem essa... Daqui a pouco nós vamos tratar dessa questão do Matos. Então, Rafael, em alguns casos, alguns volantes, eles não são nem meia nem volantes, então eles são melantes, ou seja, eles fazem uma função intermediária entre o volante e o meia. E o Rafael Carioca trouxe essa qualidade. O passe, é um jogador de um passe aprimorado, ele tem um primor de passe, consegue ter um índice de acertos muito alto
E o Donizete, ele encaixou bem, porque você tem um cara que é mais explosão, que chega, é aquele cara que morde o tempo inteiro, e o outro cara que é refinado, ainda assim cumpre uma função muito boa. É óbvio que você tem um jogador como o Pierre, esses dias eu estava até acompanhando nossos companheiros em âmbito nacional, eles falando, olha, Pierre ainda assim é um cara que eu gostaria, cumpre um determinado papel, até foi o Alemão falando sobre isso, e aí ele citando que gosta desse tipo de jogador. Claro, em algumas situações, você ter aquele cara que chega junto para marcar algum craque em especial, pode sim ser útil, você não pode descartar e falar, tá eliminado. Mas sem dúvida, para mim a dupla ideal é o Donizete e o Carioca. Ô Dimara, o Atlético entra jogando, será que segue aquele mesmo padrão no início da Libertadores do próximo ano? Esse futebol que a gente viu na reta, nessa trajetória de Copa do Brasil, com esses dois volantes e tal, é um futebol diferente, o Dátolo sendo muito importante. Você acha que esse padrão seguirá em 2015, mesmo caso o Tardelli saia? Eu acho que você precisa ter alternativas, é isso que o Levi está buscando. O Levi falou muito disso, de você ter essas alternativas táticas, lembrando que o Leandro Donizete renovou o contrato, né, 2 anos, ele falou que, o Atlético falou que são 2, o empresário dele falou que é 1, mas 2015 está garantido entre um e outro, 2015 ele está aí. Então vai ser o parceiro aí dele. E um futebol que é muito elogiado, né, então, ontem a gente acompanhava em todas as entregas, tudo que foi feito, e a galera falando muito da forma diferente como o Cruzeiro e o Atlético jogaram. Só que esse diferente que o Atlético e o Cruzeiro jogaram, já deixa de ser um diferente para a próxima temporada. Então, você tem que ter alternativas de jogadores, alternativas táticas, e de tudo que a gente viu num resumo bem específico, de todos os companheiros que falaram, ex-jogadores e tudo, acho que num resumo bem específico, a ousadia de Cruzeiro e Atlético, né? O fato deles jogarem para vencer o tempo inteiro, independentemente da condição, onde eles estivessem, principalmente o Atlético, foi muito falado nesse sentido, né? Se ele estava fora de casa, se ele estava dentro do Independência, ele abria muito, tanto que chegou a ter resultados ruins fora de casa, ter que inverter dentro do Independência, porque fazia o jogo realmente à frente, não mudando a sua forma de jogar, e isso é muito comparado ao que se faz dentro do futebol moderno, ou seja, você não perder a sua forma de jogar. É claro que a gente não tem aqui todos os talentos, como você encontra na Europa, com essa facilidade toda, mas você trabalha no sentido de ter um pensamento voltado para isso. Então, tomara que eles continuem com esse pensamento, que foi efetivamente o que fez a diferença com eles. E ter um jogador como o caso do Carioca na equipe, você tem uma qualidade maior. Quando a gente fala assim, é preciso uma marcação forte, mas hoje se espera de um marcador também a técnica, se espera de um marcador que ele também tenha inteligência de jogo. Eu acho que não cabe mais no futebol quando você não consegue visualizar o jogo. Se esperava isso antigamente somente do meia, né? O cara que armava jogada, ele tem que ter inteligência, ele tem que visualizar o jogo. Hoje você espera isso dos volantes, você espera isso dos laterais, você espera que todo mundo tenha essa visão de jogo e que seja inteligente em campo. Eu acho que essa é a diferença que todo mundo tem que continuar fazendo. Olha, o Pablo pediu para mandar um abraço para ele, passou ali a mensagem no Twitter, é aniversário do Pablo hoje. Agora eu achei estranho o nick dele ali no... Nick que fala, né? Sei lá como é que é, o nome dele lá no Twitter. Não sei, Pablo FDP, tô entendendo. Mas é aniversário dele hoje, então parabéns para você, Pablo. Vamos continuar falando do Atlético. E, aliás, segue a novela, né? Diego Tardelli. O atacante não sabe se fica no Atlético para a próxima temporada. O jogador, em entrevista ao canal ESPN, justificou a sua indecisão. Abre aspas. Nosso grupo foi um grupo de guerreiros por tudo que a gente fez e porque se dedicou muito nesses meses, nesses 2 anos dentro do Atlético. Infelizmente, algumas coisas no clube deixaram a desejar para nós, jogadores, fecha aspas. À noite de ontem, né, ou na noite de ontem, um jogador usou o Twitter para justificar o que falou mais cedo e está aí na tela. Né? Falar mal do Atlético, eu nunca estou me confundindo com outra pessoa, só estou passando a realidade e o que se passa no momento. Faço questão de compartilhar tudo o que acontece na minha vida com vocês. Infelizmente, não posso agradar a todos. Minha esposa, sempre. E aí, depois, fala uma frase muito interessante. 2 pontos. A gente só vale enquanto vale. Profunda, hein? O que acontece é o seguinte. Eu estava até conversando aqui na redação com o Luciano Dias mais cedo e dizendo para ele o seguinte. É inquestionável a história feita do Tardelli, feita dentro do Atlético. Né? O Tardelli ganhou os principais títulos, o Tardelli fez o gol do mais importante clássico da história de Atlético e Cruzeiro e que deu o título da Copa do Brasil ao Atlético. Só isso. Então, uma história muito bonita,
uma história excepcional, será lembrado por toda a vida, porque ele passa, nós passaremos e o Atlético ficará. Agora, eu não vejo que o jogador tem esse direito, mesmo tendo feito uma história bonita aqui. O Ronaldinho Gaúcho fez uma história bonita aqui, os salários também atrasaram e ele nunca usou as redes sociais para esculhambar o clube. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Quando o jogador não rende, o André não estava rendendo, o Jô não estava rendendo, embora o Jô tenha feito também um papel muito bacana enquanto quis jogar futebol no Atlético, o Emerson Conceição também não, e eu não vi o Calil, o Maluf chegar nos microfones e dizer, bom, a gente está passando dificuldade, os caras não jogam, o Conceição não joga, o André não quer nada, muito antes pelo contrário. Existia uma insistência para que desse condição de jogo para os caras, para ver se os caras, sabe, desemolassem, saíssem do lugar comum, mostrassem alguma coisa, porque é dinheiro que está em jogo. Então eu não acho que, pode ser o Tardelli, pode ser o Everton Ribeiro, pode ser o Fábio, pode ser o Rogério Ceni lá no São Paulo, o Marcos que já jogou, se bem que o Marcos não joga mais. Eu não acho que o jogador tem o direito de ir para a rede social esculhambar o clube, jogar em diretinha. Mas não foi isso não fica bem. Isso não fica bem. Você acha que não? Não, ele deu uma entrevista, não foi em rede social. Não, mas eu estou me referindo à frase dita. Eu estou me referindo da outra vez, quando ele escreveu também... A todos os problemas. Ele na verdade... Salário, e dessa vez também, a gente só vale quando vale. O vale que está se referindo, imagino que seja o vale. Mas se não for, não tem problema. O que eu estou dizendo é que seja... Então vamos lá, refazendo. Seja nas redes sociais ou em entrevista, eu acho que o jogador não tem direito de esculhambar o clube. Ele deu uma coletiva. Porque eu não vejo o clube esculhambando o jogador. E tem jogador que não rende. Não é o caso do Tardelli. Então eu acho que jogador nenhum tem o direito de arrebentar com a instituição contando o que está acontecendo lá dentro de problema. Por exemplo, amanhã a Band atrasa meu salário, eu chego aqui e falo, Band, tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, né? Não fica legal. Como eu acho que você que trabalha em qualquer outra empresa, em qualquer outro segmento, também não tem esse direito. Mas gostaria de ouvi-los. Começo com você, Edmar. Olha só, ele deu uma coletiva na sexta-feira, a gente até falou que ele estava em tom de despedida. Por que ele não falou isso aqui? Foi falar lá em São Paulo. Isso é um outro ponto que isso não acontece com o Tardelli, isso aconteceu com um monte de gente, sabe? O cara vai lá e fala lá, por que especificamente lá, se aqui ele foi perguntado o tempo inteiro, se havia alguma coisa que incomodava a permanência dele aqui. Então passou a incomodar só no final de semana, quer dizer, mudou esse contexto. Eu acho que você tem que ter o discernimento quando você está falando para sua torcida. Aqui ele está sempre falando para sua torcida. Quando você vai lá para fora, é uma outra história. Você tem um outro tipo de pegada. E o Tardelli, ele ao longo dessa passagem dele no Atlético, com todos os méritos que ele tem, o fazer história e tudo que ele fez, ele sempre teve essa história de ir para o Twitter e tweetar alguma coisa que a torcida já ia contra, que tinha uma pegada diferente, uma coisa estranha. O que ele disse, na verdade, o Levi já tinha dito em coletivos. O Levi chegou a dizer, nós temos problemas internos. Sim, ele falou, então não tem surpresa na história, não tem surpresa. A dimensão da coisa que é outra. Você estava lá para receber um prêmio como melhor jogador do campeonato, você estava lá para receber um prêmio como melhor atacante do campeonato, duas vezes. Então, assim, a repercussão é diferente, até porque quem está no seu cotidiano aqui são os jornalistas daqui, os repórteres daqui, os jornalistas, os torcedores, é que enfrenta a sua história. Perguntaram. Mas por que ele aqui não há também necessidade perguntou? de externar, né? Não, isso é uma coisa, mas perguntou. escolher a imprensa para falar. Não é escolher a imprensa, acaba que isso acontece, viu, Cadu? Claro, é respeito. Os caras às vezes falam mais. O dia a dia é aqui. O dia a dia eu também discordo, respeito demais a opinião. Não conheço o Tardelli, nunca troquei uma palavra com o Tardelli. Não estou aqui para defender, não sou advogado dele. Mas eu acho extremamente normal. O que ele quis foi contextualizar a situação dele, de virar e falar, olha, é hora de eu buscar minha independência, eu vi na base do sacrifício, tirando aquele Twitter antigo daquela outra vez, aquele eu não achei legal. Mas dessa vez ele quis só contextualizar, olha, estou buscando uma situação, não estou largando o Atlético por isso, por aquilo, não. É minha independência, estou até abrindo mão da seleção, vejo que é uma boa, é muita grana, passamos aqui Brasil, deixa eu te interromper. Não vejo problema nenhum. Deixa eu te interromper, porque o Rei Pelé está falando agora, e o Brasil está em cadeia com o Rei Pelé, já que é o rei do futebol, salutar que a gente ouça ele que teve alta ontem do hospital lá de São Paulo. Vamos ouvir. Para você e para a gente também, que a gente está do lado de fora. Eu queria que você falasse, e também eu queria a palavra de um dos médicos, da noite de quinta para sexta-feira, logo na primeira semana de internação, que houve várias informações desencontradas. Então,
qual foi o período mais difícil para você, se foi dessa noite de quinta-feira, e a um dos médicos, por favor, se houve realmente um princípio de sepse. Foi a informação que nós tivemos. Eu não sei se foi... Bom, ele começou a falar, caiu o sinal, não tem problema, a gente segue daqui. Quando for restabelecido, a gente volta. Voltou então? Então vamos para o Rei Pelé, na coletiva. Vamos embora. Depois, quando eu subi, eu comecei a ter... Reprogramamos aqui. E aí comecei a não ter muita noção do que estava acontecendo. Quando eu melhorei, 2 dias depois, eu já estava aqui em São Paulo. Eu não tive muito sentido, sabe? A única coisa que eu me lembro hoje é que eu sentia calor e aí passava um pouquinho, sentia frio. E falei, cara, isso é o que eu senti. Agora, depois dos 2 dias aqui, eu não tive noção nenhuma do que estava acontecendo até anteontem. Responder um pouco mais a sua pergunta. Nesse dia, da quinta para sexta, o Pelé, que já vinha com essa infecção urinária, ele desenvolveu uma resposta inflamatória sistêmica. Quer dizer, não houve sepsis, não houve um agravamento da infecção, a bactéria até não era uma bactéria extremamente resistente, era uma bactéria simples, inclusive, mas a resposta dele perante a infecção foi uma resposta inflamatória sistêmica. Ou seja, o corpo inteiro dele entrou num quadro inflamatório e nessa noite nós, da equipe médica, optamos por transferir para a unidade de terapia intensiva para ficar sob cuidados mais próximos nossos. Em momento algum ele teve um quadro séptico. Né? Não necessariamente. Né? Muitas pessoas respondem com casos inflamatórios, inclusive agressões que não são muito intensas. Isso é mais uma característica, às vezes, até do hospedeiro do que do próprio agente infeccioso. E ele respondeu desse jeito. Poderia ter respondido de outra. Mas na hora que ele respondeu desse jeito, ele mesmo não tem muita lembrança dessa fase. Por isso que ele não te respondeu. Porque ele mesmo, só alguns dias depois é que ele percebeu que ele estava muito... Não, ele não ficou inconsciente em nenhum momento. Não digo crítico, foi o dia que gerou um pouco mais de preocupação, mas em momento algum ele ficou fora de controle clínico, em momento algum houve perda do pé da situação, não houve, vocês viram pelos boletins que eram termonópolis os boletins, porque de fato essa era a verdade. Houve especulação. Muito bem, tá aí então. A gente ouviu um trecho, na verdade o Pelé falou muito pouco, o médico falou mais, acho interessante, porque simplesmente é o maior jogador da história do futebol mundial, é só isso. Então acho até que muito importante que a gente tenha ouvido um pouquinho, e é bom ver que parece estar bem, né? Saiu do hospital, parece estar muito bem. Mas dando sequência ao que dizíamos aqui sobre a questão envolvendo o Tardelli, o Júnior Brasil estava falando sobre essa questão, só deixando claro aqui que eu sou favorável a permanência do Tardelli, sou desfavorável a qualquer jogador expor situação interna de clube, sou totalmente favorável à permanência dele e digo mais, acho que o Daniel Nepomuceno, atual presidente do Atlético, deveria fazer um esforço sobrenatural para segurá-lo aqui, porque é simplesmente, na minha opinião, o principal jogador da temporada. Diga, Brasil. Eu concordo, é só para continuar o seguinte, a diferença da grana é muito grande. Você conversa com as pessoas ligadas, que acompanham para ele. É uma diferença absurda. E eu entendo o seguinte, quem não agiria de uma mesma forma? Você recebe quem? Porque o cara, e a gente até vê a intolerância das redes sociais, o cara já xingando, detonando o Tardelli. Pô, mas se o cara tivesse no lugar do Tardelli, ele também, a cabeça dele estaria lá, estaria para receber a fortuna que foi oferecida para ele. Chamar o Tardelli de mercenário é uma bobagem. Isso aí é uma bobagem. Qualquer um, em sã consciência, estaria pensando da mesma forma. Agora o Tardelli quis explicar, quis justificar. Então não sou advogado dele, mas não vi nada demais desta vez. Olha, em meio a tanta coisa, tantas definições, o Cadu vai falar do Tardelli também, em meio a tanta coisa que anda acontecendo, o repórter Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, acaba de bancar a ida do Alexandre Matos para o Palmeiras. Não é novidade, muita gente já sabia que a coisa estava encaminhando para isso e tal, mas o Alexandre Pretzel, que é um baita de um repórter, muito competente, muito sério, acaba de bancar
a ida do Matos para o Palmeiras. Mas falando do Tardelli, Ido, por favor. Olha, eu discordo um pouco da avaliação que você e Edmara fizeram. Eu estou mais ali no caminho do Júnior Brasil. É claro que, em geral, não é ideal externar a situação de um clube, mas eu acho que também não dá para pegar tão pesado assim com qualquer coisa que o cara falar. A gente sempre reclama da falta de sinceridade no futebol, de uma espécie de hipocrisia que existe, do lugar comum das entrevistas. Ele é perguntado de forma recorrente sobre a situação ali do Atlético, dele do Galo, e, na verdade, eu não posso opinar se ele está certo ou errado na reclamação, porque ele não foi exatamente claro sobre o objeto dessa reclamação. O que parece ser, não é exatamente salário atrasado, parece que o Atlético prometeu uma valorização ao Tardelli em algum momento dessa trajetória e que isso não aconteceu. Acho que, pelas palavras dele, parece que é mais esse caminho. Não posso dizer se está certo ou errado, porque eu não estava lá para ver negociação, não sei se foi prometido ou não. Agora, no simples fato dele externar isso, não acho que ele merece tantas críticas assim. E é impressionante como o ser humano é cruel, né? As pessoas pegam pesado assim com as outras, com esse negócio de mercenário, uma declaração, as pessoas também já vão na canela. Como é que você analisaria uma declaração de um diretor de futebol criticando a postura de um jogador que não rende? Primeiro que esse exemplo, assim, eu não acho muito pertinente, porque a postura do empregado e do empregador tem que ser diferente em muitos aspectos. Inclusive, em legislação trabalhista é muito diferente na forma de tratar um ou outro. Você tá... Mas o respeito não tem, a ética mas não tem. Mas eu não sei se ele desrespeitou. Eu não estou dizendo especificamente sobre isso. Vamos. Eu estou falando que, para mim, qualquer tipo de exposição do que anda acontecendo dentro da instituição, ela tem que ser resolvida dentro qualquer tipo de instituição. Para mim, ela não é legal. Uma coisa que é muito comum no futebol, nesse tipo de situação, ou em situações análogas, parecidas, quando o cara é questionado sobre uma possível saída e ele está insatisfeito, está com salário atrasado, nem digo que é o caso, parece que é outra situação, ele na imprensa, e nos bastidores ele maltrata o clube, ele força para sair, ele faz joguinho com outros clubes e empresários. E quando isso acontece, a gente fala de um cinismo ali, de uma hipocrisia do jogador. Por que não externar, já que ele está sendo perguntado, ser sincero, falar o que ele está pensando? Não digo que está certo, mas ele falou, olha, houve essa promessa e não foi cumprida. Né, de declarações coxinhas dos jogadores. Aí ele falou e citou, ele quis esclarecer para dizer, gente, não me condenem a ponto de achar que eu sou mercenário. Eu já passei dificuldades aqui. E ainda tem esse elemento, O cara, ele só recebe na canela, todo mundo criticando. Então se coloca no lugar do cara que tem esse sentimento de que algo não foi cumprido. Repito, não sei se é verdade. Acho que o X da questão é esse, apurar o que aconteceu e ver quem está certo nesse objeto da discordância. Agora, a simples declaração, antes da gente saber se ele está certo ou não ali nesse objeto, eu acho que não é passível de críticas. E digo mais. Mas a linha, a gente vive um momento... A gente criticou o Hever na semana passada porque ele veio a público e falou, e a gente até falou assim, ele não está nem jogando. Então, quer dizer, a linha é uma linha. Não, mas a do Hever foi do nada. Não, do Hever foi do nada. Foi jogando e colocou. Qual é a linha? O Tardelli pode e o Hever não pode? As situações primeiro que eu também não achei... Foi na primeira entrevista colocando. Mas aqui, é a mesma linha. Pra mim não tem diferença. Pra mim é a mesma linha. Não estou comparando nem jogador e nem forma de jogar. Mas eu critiquei o Hever na semana passada, porque ele teve o mesmo tipo de comportamento. O Tardelli merece a mesma crítica. Da exposição do clube. Da exposição do clube. A exposição. O gêmeo aí do Tardelli foi da onde, vovó? O Tardelli estava explicando, eu inclusive passei dificuldade, quero que o torcedor, aquele cara que eu tenho uma relação bacana, saiba o que aconteceu. Então a única diferença foi que o Hever não contextualizou. O Hever já chegou dando na canela sem sentido. Na verdade, mas pode refletir um clima que está lá. Eu acho a mesma... Eu acho que as duas declarações... E aí, declarações, mensagens colocadas em redes sociais claro. E tal. É necessário que o jogador tenha cuidado, mas em respeito à instituição. Isso aí. Eu não acho legal que nós façamos isso, vocês com a Itatiaia e com a Band, eu com a Band, mas não é por questão de ser coxinha, não. É porque eu não acho que tem que fazer. Claro. Não é ser coxinha. Aliás, de coxinha eu não tenho porra nenhuma.
Muito antes, pelo contrário. Aliás, eu acho que se eu fosse coxinha, eu estaria sentado aqui, nesse banco, exatamente assim. Se eu fosse coxinha. Né? Mas como eu não sou, velho, eu tô sentado ao contrário aqui, meu chefe tá achando isso legal. E eu também acho. Então, não é que eu acho coxinha. O que vocês estão defendendo... Eu fico à vontade assim de quebra e esconda na minha barriga. É claro que você não é coxinha, mas o que vocês estão defendendo é quase assim, não importa o que o clube fizer, o jogador tem que sempre falar assim. É mais... E outra coisa, deixa eu falar porque o Edmar me interrompeu. Não é deixa eu falar. Não, você está colocando palavras na minha boca. Na minha também. Foi isso que eu quis dizer. Então, qual situação que o cara pode? Dependendo dessa... Porque no rap vocês estão achando que é sempre igual. Agora vocês estão falando que dependendo da situação... Sua diretoria, seu chefe, eu tô colocando o quê? Então você acha que o cara não pode... Contextualizou, gente. Eles estão quase falando assim, vocês estão tirando o valor da entrevista, não vão me perguntar nunca, porque ele nunca vai falar que... Eu acho a entrevista ótima como jornalista. Peraí, só mesmo, eu como jornalista acho ótimo, toda vez que você perguntar, o cara vir falar. O que eu estou dizendo é o que prejudica uma instituição, o respeito que o cara deve ter. Uma coisa é o que eu imagino ele não que respeitou, possa vir... Não. Ele não gente, cobrou, ele explicou uma situação. Deixa eu dizer, a gente está falando de exemplos de situações. Nós até falamos, olha, eu nem acho que o que o Tardelli falou é novidade, porque o Levi já tinha dito em coletivo, temos problemas internos. E quando o Levi, vocês não criticaram, você achou lindo? Nós falamos aqui também, do Levi também. Nós falamos que ele tinha sido franco. Nós falamos que ele tinha sido franco no que ele disse. E o do Levi foi mais de graça. O Tardelli tá levando na canela direto e foi perguntado sobre o assunto. O Levi foi dentro de um contexto. Gente, o Tardelli só recebeu uma proposta muito maior para sair de clube, que qualquer profissional pode ter o direito de ficar com vontade. A partir daí, recebeu um caminhão de críticas na imprensa, foi perguntado sobre o assunto, ele considera que há uma injustiça e ele não pode externar isso. Isso não é o fim do mundo para a instituição. A gente tem que ser a favor do diálogo. Da mesma forma que o Atlético pode chegar agora e desmentir o Tardelli, falar, olha, a gente não... eu sou a favor da verdade, do diálogo, das coisas em panos quentes e não ficar ali. Nós não estamos falando sobre uma proposta ter aceitado ou não, isso é outra coisa. Isso é outra história. A proposta, a vontade dele, a proposta, a vontade do atleta em sair do clube é algo absolutamente natural. Salutar, eu entendo que atleta, treinador, não tem o direito de expor, de forma explícita ou não interessa, de expor a situação do clube. Eu entendo que não seja interessante isso, porque o clube não expõe, em muitas das vezes, a situação do atleta. Por exemplo, se o clube o André, o Conceição e o jogador está sendo criticado, ele não pode expor. Vamos chegar lá. Ele vai não. Se a Band prometer para mim não cumprir, eu vou resolver lá na sala do José. Não vou pro Facebook detonar. Mas aí vem alguém me entrevistar. Por que você saiu da Band? Porque a Band... Pô, não, eu resolvo aqui o problema aqui dentro. Né? O que eu estou dizendo é isso. Então é o seguinte, porque o clube, a situação do Conceição, do Jô e do André. Os caras agitam. Você viu alguém do Atlético contar o que aconteceu naquela noite no hotel? Não. Vocês viram alguém contar? Não. Alguém deu detalhes. Coisa maior do que isso. Então, o que eu falei do empregado com o empregador. A lei protege o empregado. Claro. Mas aí, nós vamos cair numa situação. Eu sei que isso é subjetivo. E eles são patrimônios e que bom que vocês pensam diferente. Porque coxinha seria se todo mundo aqui pensasse igual, entendeu? Eu só acho o seguinte, que tem que haver, no mínimo, respeito à instituição e ética. A instituição errou. Resolve no clube. Conta para sua esposa, conta na sua casa. Mas ir para a rede social e para a entrevista, ainda estando dentro do clube, eu não acho legal. E ainda não explicou direito, porque as redes sociais não entenderam e nem a gente entendeu. Agora, ainda o Levi, você fala que foi franco. Eu não bacana. digo... Os dois estão errados. Deixa eu chamar aqui, deixa eu chamar o Nilson para falar. Deixa eu chamar o Nilson para falar. A gente vai tocar mais nesse assunto, porque eu já vi que nesse período de férias é o que vai sustentar mesmo. Então é o seguinte... Vamos ouvir o recado do Nilson e preste atenção quanto o Nilson se parece com o Anderson Silva, lá o lutador de MMA. Fala aí, Nilson. Olá, pessoal. Para vocês que estão assistindo Os Donos da Bola, a Claro HD TV preparou uma promoção super especial para vocês. E olha só, hein? As primeiras 10 pessoas que ligarem agora e contratarem um dos nossos pacotes Claro HD TV ganharão esse kit personalizado. Ligue para o telefone que está no seu vídeo. É o 0800 004 4550.
Obrigado, Nilson. Grande Nilson. Olha, adquira o Claro HD TV, a combinação do Multi. Aliás, chegou o Combo Multi, que é a combinação perfeita para sua casa. Porque no Combo Multi, você tem Claro TV com mais de 90 canais com som e imagem digitais. Você tem um Claro Fone para falar à vontade com qualquer telefone fixo da sua cidade. Ou Claro Internet, com Wi-Fi grátis para navegar, baixar músicas, pesquisas e, bom, enfim, e tudo que você quiser fazer conectado com o mundo todo. Tudo isso, sabe por quanto? R$ 114,90, amigo. R$ 114,90 durante 6 meses. É isso mesmo. A partir de R$ 114,90 durante 6 meses, você tem todos esses serviços aí que são incríveis. Então, ligue agora 0800 004 4550 e assine já. Consulte condições e disponibilidade na sua região. Vá de Claro HD TV 0800 004 4550. Intervalo rapidinho. Eu tenho certeza, e se Deus quiser isso vai acontecer, o Coro vai continuar comendo aqui durante o intervalo.